hoje de manhã. Nós vamos ler um texto longo hoje, o tempo me permite, porque o príncipe dos pregadores, chamado Spurgeon, ele dizia assim que o pregador, a cada vez que abre a Bíblia, precisa ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. O jornal do dia nosso hoje é a internet. Então, você tem a internet aqui ao teu lado, que a cada segundo muda a notícia. Mas você tem a eterna palavra de Deus, que para sempre é a melhor notícia. Mas há momentos na história em que nós precisamos ler o jornal e ler a Bíblia e saber que a Bíblia está mais em dia e mais atual do que o jornal que saiu nesta madrugada e a Bíblia está na frente dele. Portanto, estamos aqui com os dois equipamentos na mão, aliás, com o equipamento à mão e com a palavra de Deus à mão. Mateus, capítulo de número 21, começando a leitura com o verso de número 5. Os discípulos estão com o Senhor Jesus, acabam de sair do templo, estão encantados com a beleza do templo e falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: veja essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? E ele respondeu: vede que ninguém vos enganeis, vejam que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam todas estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer quando se vos opuserem. E sereis entregue até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, este quando, porém, é extremamente importante, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela, porque estes dias serão de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém
será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Até aqui. Senhor, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã lida. Lemos na nossa particularidade, mas reconhecemos que por muito tempo a igreja tem deixado de lado a mensagem do tempo dos fins, para gastar tanto tempo com mensagens que, na verdade, não nos levam muito longe, mas não nos deixa alertas e nem preparados para aquilo que a tua palavra diz. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E quando coisas que nos assustam começam a acontecer ao nosso derredor, muitos de nós não temos respostas para nós mesmos, e muito menos para os outros, por ignorância de não conhecer de forma correta o tempo de Deus e a Escritura do Senhor, que o Senhor mesmo disse que não sabia nem o dia e nem a hora, mas que nós deveríamos preparar, porque num abrir e fechar de olhos, essas coisas poderiam acontecer. Abençoa-nos nesse tempo de meditação, de reflexão, nessa leitura que levaria muitas horas para precisar ser bem exposta, mas a leitura e o alerta dela hoje de manhã, que nos ponha com mais cuidado na nossa vida, na nossa particularidade, e mantenha acesa a nossa viva esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Como eu lhes disse, o príncipe dos pregadores dizia que o pregador deveria ir ao púlpito todas as vezes que fosse, com a Bíblia na mão e com o jornal no outro, para ter uma mensagem tão contextualizada, para poder oferecer à congregação que, às vezes, não tem todo o entendimento necessário por que as coisas estão assim acontecendo. Mais uma vez, uma guerra. Eu tentava arrumar um pouco de informação e não vou gastar tempo com isso. A última guerra mundial, ela terminou exatamente no ano que eu nasci, em 1945. Isso que quer dizer que quase 80 anos atrás termina a Grande Guerra. Mas desde então, de 80 anos para cá, mais de 135 guerras já existiram, de pequeno porte, isto é, de menor alcance. Recentemente, por exemplo, a América do Norte decidiu apagar o Iraque do mapa e mandou suas armas das mais poderosas possíveis, e não só destruíram o país, como enforcaram o presidente, que era o Saddam Hussein. Foi uma guerra. Claro que, por ser do outro lado da moeda, todos nós ficamos do lado de cá, quase que torcendo para o mocinho e sendo contra o bandido. Mas guerras na África acontecem permanentemente. Há 8 focos de pequenas guerras hoje na África, chamadas guerras tribais.
Não importa que morra, como morreu na Primeira Grande Guerra Mundial, a primeira e única, esperamos que seja, mas não será, segundo a escatologia, haverá uma grande guerra que, esta sim, exterminará todos. Mas milhões foram mortos. Só judeus torrados, como se fosse frango na televisão de cachorro, foram 6 milhões covardemente queimados, fora outros que não foram numerados, como ciganos, homossexuais, mulheres de comportamento duvidoso. Mr. Hitler não teve conversa, ele queria uma raça pura, e quem não era da raça pura, segundo o ponto de vista dele, exterminava-se a todos. É interessante que nesse sermão chamado Sermão dos Últimos Dias, teologicamente nós o chamamos de sermão escatológico. Escatologia é a área da ciência da teologia. Toda profissão tem linguagem técnica. A teologia também tem. Escatologia significa doutrina das coisas futuras. Doutrina de coisas que ainda haverão de acontecer. Escatologia. Então, este sermão é chamado sermão escatológico do Senhor Jesus. Ele é citado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Ele não é citado por João. João não entra em detalhes particulares do ministério do Senhor Jesus. Ele só olha o aspecto espiritual. A encarnação, a vida, o poder. E o Evangelho de João, ele está assentado em cima de 7 sinais. 7 sinais que Jesus fez. O demais, do capítulo 13 de João em diante, é conversa íntima. O que eu já preguei aqui alguns anos atrás, conversas à porta fechada. Ele chama os discípulos, lava os pés, fala da sua morte, fala da sua volta, fala da vida do Espírito Santo, mas o sermão da escatologia, o sermão da volta, ele é anotado por Mateus, ele é anotado por Marcos, e ele é anotado por Lucas. Por que eu escolhi Lucas? Porque o Lucas é mais detalhista, como todo médico. Ele olha os detalhes, ele olha mais do que a tosse, por assim dizer. Ele vai na causa, e é um sermão extremamente completo. Mesmo não sendo ele judeu, ele era de descendência grega, ele fala do ponto mais importante da escatologia, que é a vinda do Senhor Jesus depois da guerra do Armagedon, que esta será a grande guerra, a guerra do fim, dos tempos do fim. Muito bem, por que eu, hoje de manhã, mesmo não pregando mais com tanta constância, preferi, que eu poderia ter pregado, eu preguei 55 anos. Se eu preguei 3 vezes por semana em 55 anos, eu tenho um estoque de sermões guardados aqui no arquivo e anotações em todos os lugares que eu poderia pregar sobre qualquer assunto. Porque durante 55 anos eu tratei de tudo, durante os 55 anos de ministério. Mas como eu estou na frente da televisão, acompanhando a invasão da Rússia covarde, não é? Sobre a Ucrânia, eu considero covarde, e política eu não me meto. O pessoal que tenta saber o que eu sou, eu não sou nem político, não sou nada. Entendeu? Porque eu já estou velho o suficiente para não entrar numa fria aí que amanhã o pessoal, o pastor Aguiar disse isso, e o que eu disse, eu não disse. E se alguém disse que eu disse, ele falou demais, entendeu? Eu não me meto nunca me meti. Aqui na cidade, muito tempo, 42 anos, não menos de 3 vezes,
eu fui convidado por prefeitos para entrar na política deles, e até receber cadeira no governo, e até receber uma possibilidade de ser eleito vereador. Um deles, aqui mesmo, nesse templo, ali onde é a Capela das Crianças, o Magalhães Teixeira, que foi um excelente prefeito na cidade, veio aqui, juntamente com o presidente do partido dele, convidar-me para filiar ao PSDB. Eu recebi o Grama com muito jeito, ele era muito... Nós somos mineiros, éramos mineiros, somos mineiros. E ele disse, olha, nós estamos procurando o senhor, porque nós queremos reforçar a qualidade do plantel, e nós queremos gente de honra para fazer parte do nosso partido. Eu falei, ô Grama, vamos fazer o seguinte, deixa eu continuar tendo honra na igreja, e você fica aí com a sua política. Você tem meu respeito, você tem meu apoio, mas eu não tenho. O segundo foi o Hélio, o doutor Hélio, o famoso doutor Hélio, que veio com a ficha já abonada por ele. Assina e o senhor tem uma cadeira para concorrer como vereador. Claro que eu seria eleito, eu estava na cidade há mais de 30 anos, numa igreja grande, cheia de amigos. Aliás, eu não deveria ser eleito se eu fosse candidato, entendeu? Não deveriam votar em mim. E eu disse para ele, olha, o senhor guarda a tua ficha para outra pessoa, porque eu não tenho nenhuma intenção de me envolver na vida política, e graças a Deus não me envolvi, e não me arrependo nenhuma vez de não ter feito isso. O que me levou a trazer essa mensagem hoje de manhã, trazer essa palavra hoje de manhã? Primeiro, a pobreza do púlpito da igreja, em não pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos, às vezes, o ano inteiro sem ouvir uma mensagem escatológica. Nós ouvimos mensagens sobre A, sobre B, sobre C, mas nós não temos ouvido, de há muito, sermões, mensagens, exortações, que nos chamem a atenção da urgência que nós temos da vigilância em aguardar o que nós chamamos de a segunda vinda de Cristo, ou então a volta de Cristo, ou então o que a Bíblia cita por muitas vezes com o seguinte título, o dia do Senhor. Esse será o dia do Senhor, o dia que o Senhor Jesus voltar. Então, aproveitando que a nossa mente está quase que induzida a ouvir alguma coisa sobre, e essa guerra, pastor? Eu não vou tratar de guerra, não sou comentarista político. Todas as guerras são injustas, pouquíssimas são justas. O nosso vice-presidente deu uma declaração, o Mourão, dizendo, não, o único jeito de resolver a guerra é força. Ele é um general. Ele foi treinado para dar tiro. Não tem jeito de negociar. O outro invadiu, você põe força contra ele, põe ele para fora. Então, nós não vamos tratar disso, não é nossa praia. Eu fui criado, e falando isso, eu vou ficar com pouco tempo para ir onde eu quero, num período em que falava muito na volta de Cristo. Criado não, amadurecido no ministério. Eu já estava em Campinas, quando havia dois escatólogos, dois que falavam de volta de Cristo, permanentemente. Um foi membro da nossa igreja, Coronel Eliseu. Coronel Eliseu só falava da volta de Cristo, só falava da volta de Cristo, só falava da volta de Cristo. E o outro era um presbiteriano chamado doutor Deonero, que chegava a ter um estudo bíblico num escritório na cidade, para qualquer denominação, e eu era apaixonado por escatologia. Cheguei a fazer inimigos teológicos, claro, porque eu tinha uma posição tão radical sobre a volta de Cristo, porque eu acreditava que Jesus voltaria
segundo as minhas interpretações da época, quando houvesse o alinhamento dos planetas, que foi não muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, foi a primeira vez que os planetas se alinharam. E como eu tinha lido, e eu fui filho espiritual de um homem que amava escatologia, que era o pastor Jaime Crades, ele falava disso o dia todo, o dia do Senhor, o Senhor Jesus voltará, só tem um representante dele na geração, é o irmão Silvio Penteado. É impossível você conversar com o irmão Silvio Penteado sem que ele diga, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E essa afirmação de emergência, ela precisa estar no nosso coração permanentemente, porque nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora, mas é claro que há um emaranhado de coisas que o Senhor Jesus disse que elas precederiam a sua volta, e elas estão aqui. Eu vou, nesses 20 minutos, tentar pelo menos pontuá-las em sete situações que Jesus disse que elas precederiam a sua volta. A primeira delas está no versículo 8, quando ele disse, cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também dirão, chegou a hora. Ele disse, não os sigais. O primeiro sinal aqui, a primeira alerta, é ter cuidado com ilusões religiosas. Há 3 seitas no Brasil que crescem muito, e as 3 seitas são escatólogas. Uma delas até tem no nome da sua denominação o que pensam, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são chamados Mormons. Quer dizer, o ponto crucial, central, o ponto nevrálgico ou nervoso do que eles pensam, nós temos que se preparar para a volta de Jesus, porque nós seremos os santos dos últimos dias. A segunda é uma igreja que tem muita coisa boa. Eu ouço, agora em casa você tem que ouvir alguma coisa. Eu, entre ver porcaria, eu tenho bons meus sermões pregados no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E não há uma outra igreja que tenha uma posição focada sobre a teologia da volta de Cristo tão bem armazenada como os nossos primos. Eles são primos da fé, tanto os mormons como as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não são considerados evangélicos, são considerados heréticos, porque além de ter doutrinas boas, como Jesus como Salvador, a volta do Senhor Jesus, eles têm heresias das mais grosseiras possíveis, ao ponto de um livro de papel comum é colocado ao lado da Bíblia, tendo a mesma validade da Bíblia, chamada Profecias de Ellen White. Tudo que Ellen White fala, vale tanto do que Jesus falou. Mas eles têm boa teologia quanto à volta de Cristo. Boa. Não estou dizendo que é a mesma nossa, mas eles têm boa. O terceiro grupo herético que está aí são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová pregam, inclusive, que Jesus vai voltar para habitar na própria terra. E que esta terra, que nós vivemos nela, vai ser dos testemunhos de Jeová. Então, é uma teologia que, como nós temos, eu vou usar a palavra porque ela não é agressiva, uma competição do outro lado tão agressiva, nós não podemos, como nós temos feito, deixar a igreja um ano inteiro sem uma exortação, porque isso aqui chama exortação. Exortar é chamar a atenção dos irmãos estarem preparados. Como dizia a doutora Tânia, minha amiga, que sempre sejam alvas as nossas túnicas e que não falte óleo na nossa cabeça. Ou seja, nós temos que estar preparados de maneira tal, porque nós não sabemos nem o dia
e nós não sabemos a hora. E quando apertaram Jesus, ele falou, e nem eu sei, o Pai guardou isto para a sua exclusiva autoridade. Portanto, se o Putin tem um botão que pode apertar e pôr fogo no mundo, e o presidente dos Estados Unidos é Biden, né? É Biden, também tem um botão. Tanto que os Estados Unidos não está nem olhando para essa guerra. Ele está dizendo que vai mandar comida, vai mandar injeção, vai mandar cobertor, vai mandar soldado, porque o do lado de lá disse, quem mandar soldado, bomba em cima de você. E os dois dos lados, um de um lado e do outro, se detonaram seus arsenais atômicos. O que é profetizado em Pedro, que o planeta será dissolvido numa grande bola de fogo, acontecerá. Porque o que há de potência atômica armazenada em volta do planeta é suficiente para jogar o bolo no chão e esparramar a farinha por todo lugar. Então, a primeira exortação de Jesus é que não sejamos enganados com profecias religiosas, humanas. Quando vocês começarem a ouvir e a pessoa disser, sou eu, ou eu estou aqui, ou chegou a hora, ele disse, não os sigais. Quem você escolhe para comandar a sua vida, determina quem você vai ser. Quem você escolhe. Então você precisa quase que de... Eu tenho todo o respeito por quem não faz, viu, gente? Mas ser amantes, leitores e estudiosos da palavra constantemente. Ninguém sabe tanta Bíblia ao ponto de não precisar lê-la mais. Ninguém conhece tanto das Escrituras que possa dizer, não, eu agora estou mais ouvindo umas coisinhas. Não. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. É mais do que ler. É fantástico, nós que já temos algumas décadas de caminhada na fé e que já lemos a Bíblia há estas décadas todas, como você surpreende às vezes com a leitura de um versículo que você já leu 100 vezes. E de repente você o lê e ele te diz outra coisa que você achava que era nas mais de 100 vezes que você leu. Portanto, a importância da Escritura, da leitura das Escrituras. Eu leio as Escrituras todos os dias. Eu já podia ter um ano sabático de não ler Bíblia. Eu vou tirar um ano sabático. Eu leio há 60 anos. Não, eu não leio tanto mais as literaturas seculares que eu lia. Eu lia muito mais do que eu leio hoje. Também há limite. Mas as Escrituras, eu leio as Escrituras todos os dias. E quando aparecem versões novas, como a que o pastor Flávio está usando à noite, e eu estou lendo também, parece que eu estou lendo a Bíblia pela primeira vez. Porque o senhor, o sábio que fez, ele deu uma desmanchada nos nós. Alguns nós que a leitura ficava bastante pesada para você entender. Claro, como eu gosto de pregar, eu iria noutra margem. Sobre as doenças de Paulo, por exemplo. Ele trouxe luz que eu nunca havia pensado na possibilidade das possíveis doenças de Paulo, estar incluído também febre amarela. Mas a maneira como ele diz, de onde ele veio e para onde ele foi, aonde ele veio, era Pantanal, é bem possível que tivesse malária por lá, ou malária, ou febre amarela, sei lá o quê. A leitura das Escrituras, não vos enganeis, disse Jesus. Muitos virão em meu nome dizendo,
nós temos a última, ninguém tem a última palavra. A última palavra é a palavra. Essa é a palavra. Então, examine as Escrituras, amem as Escrituras, gastem tempo com as Escrituras. Ela não fastia. Você não fica fastiado de tanto ler Bíblia. Ela se renova a cada manhã. O segundo sinal que o Senhor Jesus disse, olha, os sinais são estes, hipoteticamente eles são estes, antes do fim. Seria sinais sociais e bélicos. 9. Quando ouvides falar de guerras, você sempre vai ouvir falar de guerra. E revoluções. Você sempre vai ouvir falar de revoluções. Não vos assusteis. Claro que é extremamente desconfortável. Você vê ontem, por exemplo, idosos na rua fugindo para um outro país a pé. Crianças sendo carregadas. Um tanque de guerra passar por cima de um carro e abrir o capô do carro como se abre uma lata de sardinha. Mas a sardinha não morreu. O velhinho estava lá. O velhinho levantou a cabeça, o colega. Mas quando você vê isso te agride no bom sentido. Mas Jesus disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de revoluções. Ele usa uma palavra extremamente importante. Não vos assusteis. Não vos assusteis. Aqueles que conhecem a história sabem que o Brasil só participou de uma guerra dentro do nosso território. Fomos invadidos pelo Paraguai, entre aspas. Foi uma das mais covardes guerras já produzidas, com todo o meu patriotismo, com a aliança da República Cisplatina, aquela turma toda, com a ajuda da Inglaterra, dizimaram o Paraguai de maneira tal que ainda hoje o Paraguai é um país que tem falta de homem, que mataram crianças, meninos, como diz lá em Minas Gerais, o irmão Dercy, menino homem, mata. Se era menina, passava, mas menino... Já tivemos a nossa parte em coisas covardes da história, mesmo que nós coloquemos os livros como se fosse um grande fato. E na época não tinha fotografia e nem filmagem, os pintores pintavam, como temos o quadro da Independência, que vai inaugurar agora no Ipiranga, com Dom Pedro, com aquela belezura toda, e todo mundo que conhece a história na sua profundidade, sabe que não foi aquilo que aconteceu. Nós somos também envolvidos nessa questão, diz, não vos assusteis. Essas coisas vão acontecer enquanto o mundo for mundo. Vocês não se assustem com isso. Essa é uma guerra de quintal. Eu vou me permitir uma posição analítica. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia é guerra de quintal, porque a Ucrânia pertenceu até há pouco tempo à Rússia. Era da Rússia. Ia para lá e para cá. Chamava a Rússia-Prússia. Tinha a Rússia soviética, tinha a Rússia-Prússia, dos prussianos. De vez em quando a gente tem saudade de tomar de volta aquilo que era da gente. Vai lá e compra o carro velho, estou com tanta saudade dele. Porque não tem condições para uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Tanto que a Rússia não está usando suas armas, chamadas atômicas. Está usando suas armas convencionais. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, essas questões, eu vou diminuir aqui o que mais tem, reino contra reino, nação contra nação, terremoto, parará. Terremoto quase toda semana, você vê notícias de um terremoto, agressivos, enormes e pequenos, porque a terra, ela balança, e de vez em quando ela desequilibra. Então, haveria sinais
destas catástrofes, haveria questões, terceiro, questões sociais, essas são importantes. Ele diz, antes do fim, haveria epidemias. Irmãos, epidemia sempre vai haver. Nós estamos passando um período de epidemia. Há 2 anos, nós estamos manietados. Há 2 anos, por uma epidemia de espirro. Epidemia de espirro. É aqui que está a fonte, por isso nós estamos todos aqui, porque é uma epidemia de espirro, mas já teve epidemias terríveis nesse planeta, que diminuiu, a peste bubônica, chamada negra, diminuiu 1/3 da população do mundo. 1/3 hoje de 7 milhões, seria quanto? 2,5 milhões, por aí? 1/3, por aí. Seria uma epidemia que mataria 1/3 do planeta. 1/3 do planeta. 3 milhões de pessoas quase. Bem, 3,5 milhões seria a metade. Então, tem que ser menos de 3,5 milhões para ser 1/3. Haveria epidemias. E epidemias continuarão havendo. Elas continuarão existindo. Nós temos que olhar, aí entra o meu lado positivo, nós temos que descobrir que de 150 anos para cá, houve uma evolução na tecnologia e na medicina e nos meios de tratar. Por exemplo, essa semana eu passei por um procedimento de limpeza dos intestinos que há 100 anos atrás não fazia. A pessoa se inchava e morria estourando barriga por causa de pólipos que viraram tumores e que viraram... E hoje você entra num procedimento de 1h30, 2, você sai limpo. Não só se tem, tira, se já tira, cauteriza, se já cauteriza, você volta para o teu médico, ele diz, volta lá daqui 2 anos. Volta lá daqui 2 anos. Houve uma evolução positiva, mas as epidemias continuam. Porque o grande tesouro que é a nossa alma foi colocada dentro de um vaso de barro. E esse vaso de barro, ele sofre as consequências do mundo com o qual nós o dividimos. O que comemos, o que vestimos, aonde vamos, a forma como vivemos. Ela vai trazer por si mesmo no mundo que saiu de um casal. Porque Deus começou com 2, e hoje nós estamos em 7 bilhões e tanto. Essa multiplicação traz também as suas consequências. Traz os seus benefícios? Claro que traz. Claro que traz. Se antes a Eva teve que escolher entre meia dúzia de fruta, ela só não podia comer uma, hoje você vai no Ceasa, você traz um caminhão de fruta, de tanta fruta que tem. Mas aumenta também a contaminação. Aumenta também. Jesus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês não se assustem. Entendeu? Depois ele disse, 4º lugar, eu estou só lendo o texto, porque já acabou o tempo. 4º lugar, que haveria perseguição. Aqui é que nós devemos ter cuidado. Há um movimento, e eu não tenho fontes, mas há um movimento hoje na ONU, sendo articulado para que as religiões do mundo sejam extintas. Porque as religiões do mundo aqui não estão importando o quê? Se é católico, se é protestante, se é ortodoxo, se é muçulmano, são muito castradoras. Especialmente do comportamento moral, na área do casamento, na área do comportamento, na área da ética. Então, aí nós devemos começar a nos preocupar. Se hoje é status quo ser cristão, não se assustem se algum tempo ser cristão terá que pagar o preço se você se identificar como tal. Nós ainda temos algumas colunas que nos ajudam a sustentar.
a gente chama de bastiões, né, que segura a situação. Uma é o protestantismo da América e da Europa. Em segundo lugar, é o Vaticano, que com todos os seus problemas lá, na área da idolatria e da mariolatria, é uma força política tremenda, que não pode ser derrubada. Nós não somos apaixonados por eles, mas não podemos reconhecer que Campinas, por exemplo, se você der uma volta em Campinas, existem os bastiões da Igreja Católica. Tem um Ateneu lá em cima, tem um Coração de Jesus lá do outro lado, tem uma Madre Cecília aqui, tem a Catedral no centro, tem a Igreja do Carmo ali, que é o marco zero da cidade de Campinas, para quem não sabe. Todas essas coisas, com a cruz levantada, mesmo que por debaixo as coisas não estão corretas, são consideradas as colunas. Não importa se a igreja é nazarena, presbiteriana, metodista, batista, Assembleia de Deus e Companhia Limitada, mas cada porta de igreja aberta é um ponto de segurança para o futuro. E ao invés de nós nos combatermos entre nós, nós devemos nos encorajar mutuamente. E aí a Bíblia diz, especialmente quando os dias se aproximam. A perseguição religiosa, ela voltará, porque hoje o coração da matéria, não me veio a palavra aqui, é o humanismo. É o humanismo. Desde que seja bem para o ser humano, e vem aí os comportamentos. Por exemplo, você lendo sobre a Ucrânia. Eu estou lendo esses dias sobre a Ucrânia. A Ucrânia tem a maior produção de barriga de aluguel do mundo. Se porventura alguém precisar de uma criança, viaja até a Ucrânia com cerca de 250 mil reais e terá uma barriga, a lei permite, para colocar um espermatozoide lá e você sair com uma criança depois de 9 meses. Legalizado. E aí eu não entro na matéria, eu entro no seguinte, na permissividade. Daqui um pouco vocês vão ver, e eu nunca vou deixar de pregar isso, irmãos. Nunca. 2 homens, como nós temos visto, no dia da criança, ou na reunião de pais e alunos, como nós temos no colégio. Na reunião de mães, vai um homem. Porque não tem mãe no casal. O lado passivo é considerado a esposa, ele vai na reunião para poder representar a mãe. E eles querem que essa corda rompa e que ninguém puxe. E que seja liberado geral. Tudo isso é previsto escatologicamente, como nós chamamos, antes do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor. E aqui eu já entrei no 5º ponto, que seria a estratégia de desmanchar a família. Hoje há um esforço para desmanchar a família. É bobagem. É bobagem. Eu atendi lá no Manaim, atendi um casal de jovens nossos, casados há pouco tempo, e o advogado que os atendeu disse, o que não dá certo a gente desmancha. O que não dá certo, a gente desmancha. A gente é a lei. Então Jesus disse, haverá um tempo que tudo aquilo que Deus foi quem começou, a célula máter, a primeira família, a primeira ordem, vai sendo dissolvido. E nós vamos sendo entregues como sinais do tempo. E como a maioria vai aceitando, e nós que somos socialmente bem educados, nós vamos aceitando o que a maioria vai aceitando. Vai chegar o tempo
escrevam isso, em que nós vamos ter que, de novo, reunir nas nossas catacumbas. A igreja tem que se isolar como se fosse uma catacumba de Roma, aonde as igrejas reuniam, nas catacumbas, ou seja, nos cemitérios, para poder adorar a Deus e prestar culto a Deus, porque sereis, disse Jesus, sereis odiados por todos. Está aqui no texto e eu vou ler. E sereis entregues pelos vossos pais, por causa da vossa fé, pelos vossos irmãos, pelos vossos parentes, pelos vossos amigos, matarão alguns dentre vós, sereis odiados por causa do meu... Sereis odiados por causa do meu nome. Isso é, escatologicamente, isso é, quanto à volta do Senhor, essas coisas acontecerão. Não é porque tem uma guerra aqui, não é porque tremeu a terra lá, não é porque está havendo fome lá na frente. Hoje tem centenas de milhões de pessoas passando fome. Ontem, quando eu fui até a cozinha do acampamento, lá no Manaim, para pegar meu arrozinho, eu olhei uma caixa de uns 200 litros de resto de prato de comida dos meninos. E eu disse, isso aqui, ó, que vocês estão jogando fora. Há centenas de crianças em volta do mundo, precisando do nosso resto. O nosso resto. Aquilo que nós jogamos na caixa, passa no prato assim, ó. Bife, tomate, cenoura, arroz, feijão. Fresco, acabou de cozinhar 1 hora atrás. Só sujou porque foi de um prato para o outro. E aquilo vai para o esgoto, porque nós não temos chiqueiro. Porque deveríamos passar a criar porco também no Manaim, porque aí a comida iria para o porco, porque os bons porcos não são aqueles que são criados com ração, são aqueles que são criados com comida, com lavagem, como a gente chamava antigamente, criava os nossos porcos com lavagem. Jesus disse, vocês serão perseguidos. Esse é sinal escatológico. Rumor de guerra, revolução, terremoto, doença, epidemia, isso faz parte do que vai empurrando para o que a Bíblia chama de o tempo do fim. E aí nós vamos para o último, eu pulo o penúltimo, não, eu vou emendar um no outro, da vinda do Senhor. Ele faz um preâmbulo do versículo 20 até o versículo 25, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. Irmãos, o sinal da vinda de Cristo chama-se Jerusalém. O sinal final da volta de Cristo chama Israel. Israel é o sinal de Deus na história. Israel é o sinal de Deus na história. E Jesus termina esses sinais dizendo, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos. É chamado a história de Gog e Magog. Há muita coisa que a gente não tem condições de tratar assim, e jogar como se fosse jogar apenas ao ar, porque vai ficar voando e não tem como. Mas a Bíblia diz também que o mal virá do norte. Portanto, China, Rússia e os países árabes formarão uma cortina de poder, cujo alvo é o que o Irã é o único que tem coragem de dizer. Nós existimos com o único propósito de empurrar Israel para dentro do oceano. É para isso que nós queremos ter armas atômicas. É para pegar Israel e empurrar para dentro do oceano, acabar com eles, apagar eles do mapa. Essa batalha acontecerá. Essa é a grande guerra. Ela é chamada do Armagedon, os tempos do fim. E Jesus a profetiza no versículo 25, coisa que nós não teríamos condições de entender agora. Você vê hoje, numa guerra que
a mídia está aqui, eu posso abrir agora e ver uma cena da última bomba caindo. Ver aquele cogumelo, que não é ainda atômico, chegando lá em cima, como que escondendo a lua. Mas Jesus disse, haverá sinais no sol, haverá sinais na lua, haverá sinais nas estrelas, haverá sinais na terra, haverá angústia entre as nações, por causa da perplexidade das coisas que estão acontecendo, do bramido do mar, as deflagrações atômicas de fundo de mar, de submarinos nucleares, sendo destruídos por baixo, portanto, implodindo por baixo. A própria natureza, como diz Paulo, gemendo, a natureza gemendo com os tempos do fim. E quando ele diz isso, e eu preciso concluir, coisas assim eu vou longe. Então, ele diz que 27. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, essas coisas todas acontecerão e elas terão o seu local conclusivo no Vale do Armagedon. Quem já foi a Israel, sempre quer visitar. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi, achei muito pequeno, por uma guerra tão grande. Mas essa guerra não precisará de tanta gente, porque ela será totalmente atomizada. Obrigado. Totalmente atomizada. O presidente da Rússia, numa declaração dele, essa semana, disse, qualquer país que se decidir entrar aqui na nossa guerra, eu apago eles do mapa. Haverá uma catástrofe sobre ele como nunca houve na história, e ele será apagado do mapa. Gente, isso não é difícil. Na nossa geração, na minha geração, experimentaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, 2 cidades de meio milhão de habitantes, apagaram a cidade do mapa, quando a bomba ainda não era só teste. Há muito mais do que nós sabemos por aí, muito mais do mal. O príncipe das trevas está armado até os dentes para esta batalha final. Mas o Senhor Jesus não dependerá de armas humanas. Os exércitos de Deus pelejarão. Deus ganhará a guerra. E o Senhor Jesus voltará. Quando essas coisas, disse o evangelista Lucas, quando essas coisas começarem a suceder, elas virão. Suceder não é acontecer. Suceder vem uma coisa de cada vez. É o que nós estamos vendo. É o que nós já vimos. Muitas coisas que já aconteceram. Entenderam? Exultai. Exultai. Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Nesses dias, situações assim devem levar-nos à reflexão. Nós temos, lamentavelmente, nós somos manipulados pelas muitas mídias, e cada mídia tem a sua tendência, entendeu? Hoje você, para ver televisão, você prefere... Eu tenho meus canais. Meu canal predileto, apesar de ter um nome ruim junto, é Globosat. Que no Globosat eu vejo as melhores ruas do mundo, os melhores vinhos do mundo, as melhores uvas do mundo, o Brasil visto por cima, o mundo visto por cima, e não tem um canal político, eles não têm uma hora de política. Porque a qualidade da mídia, que era escrita, que está cada vez mais pobre, porque com isso o papel não está tendo grande valor. Por exemplo, a revista Veja, que eu assinei por 50 anos e não vale mais nada. A palavra final para a revista Veja é: não vale nada.
mandou embora os grandes articulistas e os grandes escritores. O que o texto encerra é dizendo, quando vocês virem essas coisas acontecer, e os pastores precisam ter cuidado com o que pregam, gente. Às vezes nós vamos para um culto onde você vai gastar meia hora com uma mensagem, você fica gastando tempo com coisas muito, eu não vou dizer superficiais, porque eu conheço o caráter dos nossos pastores, pelo menos, mas que elas não são o remédio para a cura de todas as nações. Porque essa que é a palavra de Deus é o remédio que cura todas as nações. E trazer à volta a consciência da igreja, que nós estamos vivendo em dias maus. É uma bênção, a igreja está o culto foi fantástico, o culto foi até alegre. Se eu quiser um culto alegre, eu chamo o Bolso, ele anima o culto, fica alegre pra caramba. O conteúdo de tudo que nós fazemos, que inclui, o culto tem 3 partes, louvor, oração e pregação. O resto é enchimento de sanduíche, uma folha de alface, uma rodela de tomate, mas sabe, o hambúrguer é pão, o bife e o ovo. Depois você põe uns negócios ali para ele ficar cheião. O culto, ele é composto de adoração, oração e exortação. A pregação sempre tem que ter um toque exortativo, ou seja, chamar a atenção para o tempo do fim que nós estamos vivendo. Ou ele será tempo do fim para todos, ou ele será tempo do fim para o ouvinte que está no banco. Domingo passado, ou o outro passado, nós sepultamos um menino nosso de 52 anos. Certamente ele viveria mais 25, 30. Mas ele decidiu subir no telhado. Subir no telhado não é errado, desde que você não... Eu não subo. Eu não subo. Eu não subo. Não subo, eu não toco lâmpada. A luz da lâmpada queimou. Chama o baby, chama alguém lá do Manaim. Eu vou pôr uma escada lá, e hoje gordinho do jeito que eu estou, e velhinho do jeito que eu estou. Essa escada dá uma derrapada para cá. Esse negócio aqui, bateu no chão, abre como coco. Nós sepultamos o menino. Uma falta tremenda que não se orquestra. Nós, e eu termino com essa frase, temos que deixar a vocês, nós chamamos de os fiéis, com o sentimento que o Wesley, não vou roubar a frase, que Lutero dizia, vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Aqui, ó. Vivamos de maneira tal, como se Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Porque a volta de Cristo é o momento mais ansioso da igreja. E diz, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que assim seja conosco. Vamos ficar em pé. Levante sua mão. Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã de feriado, e que graças a Deus não tem carnaval em lugar nenhum, e se os ímpios estão arrumando um jeito de praticar suas impiedades, que o Senhor tenha misericórdia deles. Te agradecemos pelos nossos acampamentos espalhados por tantos lugares, 600 adolescentes e juniores no Manaim, 500 jovens em Serra Negra, centenas de outros em tantos lugares que nós não sabemos, dos nossos e outros não nossos. Que todos eles sejam guardados por Ti, e guardados do mal, e abençoados,
e esses 4 dias seja de fortalecimento na comunhão e no relacionamento contigo. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesses dias maus, nesses tempos do fim, nesses dias em que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, porque será num abrir e fechar de olhos. Mas como as coisas estão caminhando, guarda-nos, ó Deus, do comodismo, do simplismo e da falta de profundidade, de estarmos relacionados contigo, como o noivo relacionou-se com a noiva, para que um dia pudesse casar-se com ela, que será a volta do Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro. Abençoe a todos. Lembra dos nossos pastores que estão em recuperação, pastor Flávio, pastor Edson, Maura, que a tua bênção esteja sobre eles. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus.